Bom dia, gente linda. Vamos esquentar essa manhã curitibana com um pagodinho maravilhoso. Mulher, eu vou até pra guerra. Vamos lá, eu daqui, você de lá. Levanta a mãozinha. É amor, tô demais. Um salve para a galera que gosta, como eu, do pagode dos anos 90. Que pagode também é filosofia e filosofia é vida. Eu colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. Corta. Meu Deus, está muito frio. Até para balançar a mão aqui já está um gelo. Bom dia, meu povo lindo, maravilhoso. O que vocês contam de bom para mim aí? Já se acostumaram com esse início, quase término de inverno? Ou já estão com saudade aí do nosso calor, né? Na realidade, não tivemos inverno, a gente teve algumas frentes frias aí. Deixa eu só adicionar o pessoal que está chegando aí. Muito bem, beleza, maravilha. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando aí. Bom dia, boa sexta-feira. E eu já aqui já estou projetando coisas boas. Ó. Perceba que o nosso fundo aqui, né, já está mentalizando a primavera, porque menos de um mês já temos primavera, né? Dia 20, 21, se eu não me engano, de setembro já inicia a nova estação. Para mim é a estação mais linda, né? É uma estação quente, mas ainda não é aquela coisa sufocante como o verão, né? Maravilha. Então, como vocês viram lá no grupo, o prof vai trabalhar com vocês hoje, né, um filósofo um pouquinho complexo, mas para vocês entenderem o Marx, que nós já vimos um pouquinho lá no início da apostila, acho que foi a apostila 1 ou 2, de sociologia, que era o Marx, nós temos que entender o Hegel, tá? Então, eu preciso que vocês entendam, sobretudo, o Hegel, que ele é um pouquinho complexo. Então, aquilo que eu for falar aqui, ele pode soar como algo difícil de ser entendido, mas eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para facilitar para vocês. Beleza? Antes da gente começar a nossa reflexão de hoje, eu quero comentar alguma coisinha com vocês. E o que é isso? Quero fazer um convite. Amanhã, acompanhe minhas redes sociais, tá? A gente vai fazer uma live amanhã, a partir das 14 horas. Então, 4 horas da tarde, para tudo que estiver fazendo, velho. Ou se estiver fazendo alguma coisa, coloca o foninho de ouvido, pega o celular, leva junto, que nós vamos fazer uma live sensacional. Não é porque eu vou participar dela, mas a temática e as pessoas que vão estar envolvidas dentro dessa temática é muito relevante. E é claro que a gente não pode desperdiçar nenhum dos temas aí para conseguir criar argumentos, ampliar os nossos horizontes na hora de elaborar uma boa redação, seja para o Enem, seja para a Federal, para a UEL, enfim, todos os concursos aí vestibulares que vocês forem fazer. O que nós vamos trabalhar amanhã? Diante dessa situação, né, que envolve esse incidente que a gente ficou sabendo a semana passada, dessa criança de 10 anos que foi abusada, estuprada, né, violentada pelo seu tio, no qual desembocou num aborto, a gente vai, a partir desta problemática, levantar algumas questões que estão internas, que estão dentro, que envolvem, que estão em torno, que é a questão do machismo estrutural, que é a questão do estupro, que é a questão da sociedade patriarcal. Então, a gente vai fazer uma análise filosófica, sociológica, histórica também, e, sobretudo, que eu acho fundamental, é uma análise psicológica. Então, para acompanhar a nossa live, vai estar presente, tá, uma psicóloga e uma professora, colega minha, historiadora também. Então, eu peço para que vocês não só
assistam a live, como também participem da live. Eu estou assim salivando já, tanta ansiedade para participar, porque é um tema muito bacana. Não sei se vocês lembram, a semana passada o prof tinha comentado sobre o Bourdieu. Eu tenho até um vídeo resumindo a obra dele, né, que é a dominação masculina, que fala sobre a dominação a partir da dominação simbólica. Então, no plano da linguagem, é onde que se dá também, onde que se inicia a dominação. Então, eu vou abordar algumas questões que eu tinha comentado naquele vídeo, no qual eu também relatei para vocês algumas ideias na aula anterior. Beleza? Certo? Então, vamos lá, a gente vai participar. Eu quero que vocês tragam as dúvidas de vocês, quero que vocês coloquem o dedo na ferida mesmo, tá? E mais do que eu acho que o propósito não é dizer quem está certo, quem está errado, se aborto é certo, se aborto é errado. E aí é o papel do professor enquanto professor de filosofia, que é levantar os problemas. A opinião, cada um vai ter a sua, mas o mais importante é enxergar tudo aquilo que envolve esse problema tão complexo que vai desembocar num aborto. Tá bom? Beleza, gente linda? Sossegado? Joia! Faço uma pergunta para vocês aí, tá? Faço uma pergunta. Mas antes eu vou olhar o chat que já está ali sinalizando para mim. Bom dia, Erickson. Beleza. Ah, você tinha comentado anteriormente, só vi agora aqui, os anos 2000. Putz, maravilhoso. E assim, a música, né? Já que a gente está falando de machismo estrutural, você perceba que essa música, né, um pagode romântico, um samba romântico, ele prestigiava a mulher, né? Ele não desvalorizava. Muito bem. Estou gostando da chuva aqui. Eu nem percebi se está chovendo. Tenho uma leve impressão que aqui só está garoando aqui em casa, tá bom? Certo? Mas então aproveite essa chuva aí e vamos esquentar pelo menos os neurônios, já que vocês estão parados me ouvindo aí. Beleza? Então, simbora, meu povo! Alguém já viu? Levanta a mão, manifeste-se aí. Quem já estudou o Hegel na escola? Quem já estudou na escola ou ouviu falar? Exceto o cursinho, né? Que a gente sempre trabalha. Mas alguém já estudou o Hegel? Alguém de vocês já teve alguma ideia do que ele trabalha? Um tempo atrás, o professor Felipe tinha falado, né? Acho que foi antes do nosso recesso, da nossa pequena pausa, pequenas férias. Não. É muito difícil algum aluno que tenha estudado, né? Porque na escola, os conteúdos, devido à carga horária ser mais reduzida de filosofia e sociologia, você estuda muito pouco. Muito bem. Então, só um ali estudou, né? Joia. Isso é bom. Isso é bom. Mas o que o Hegel ele se propõe a estudar? Antes, eu quero fazer uma provocação com vocês. Não é uma provocação, é ensinar um macete para vocês tentar identificar mais ou menos a linha de pensamento do autor a partir da época que ele vive. O Hegel é um filósofo do século XVIII, né? Segunda metade. Ele nasceu em 1730 e morreu em 1831. Então, ele é um filósofo já do iluminismo, ali na hora que está já praticamente consolidado o iluminismo. Então, os iluministas eram pensadores, filósofos que valorizavam a razão, que acreditavam que a razão traria liberdade, traria a igualdade, a fraternidade. Acreditavam também que no futuro, sempre seria melhor que o presente e melhor que o passado. Então, o evolucionismo, né, que vocês estão estudando com o professor de biologia, o professor Nils, já começou na filosofia também, não só nas ciências naturais, como também na própria filosofia. Nesse sentido, o Hegel faz parte desse movimento de intelectuais, de pensadores que acreditavam que, por meio do conhecimento racional, por meio da razão, eu posso, então, acessar as verdades. Qual que é o diferencial desse cara aqui? E aí eu vou resumir as ideias dele em 2, 3 slides, para a gente não ficar viajando. Professor, você falou muita coisa, eu não entendi nada. Tá? Eu quero que vocês, pelo amor de Deus, professor, eu não entendi o Hegel. Porque assim,
ainda mais como a gente está distante, eu não consigo perceber se estão entendendo ou não. Não tenho vergonha de falar que não entendeu. Eu preciso, eu me sinto... É muito melhor você falar que você não entendeu do que, às vezes, eu perguntar a você se ausentar da tua fala e eu achar que você entendeu ou eu não ter um parâmetro para dizer se a minha explicação foi adequada ou não. Beleza? Joinha? Então é o seguinte, o que o Hegel pensa? Primeiro, o que ele não pensa? Lembra que a gente estudou em filosofia, alguns módulos atrás, que a Idade Moderna foi marcada por 3 grupos de pensadores: os racionalistas, os empiristas e quem está no meio termo, que era o Kant, que criou, então, o criticismo kantiano, que era uma visão ponderada entre aqueles que acreditavam que a razão era a base do conhecimento e os empiristas que acreditavam que a base do conhecimento se dava por meio dos sentidos. Então, para o Hegel, nenhum desses caras estão certo, está tudo errado. Para eu compreender a verdade, o método para compreender a verdade é o método histórico dialético. Decorem isso, meus lindos. Vamos mudar aqui o slide? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Vamos lá. Ó, anotem então. Qual que é o método que eu falei? Método... Putz, mas está em branco aqui, né? Ah, tá. Vamos ver se eu tirar depois sai. Método histórico-dialético. Ó, método histórico-dialético. Vocês não podem esquecer disso. Para entender de filosofia e sociologia, você tem que compreender qual é o método. O que é método em grego? Significa meta-rodós, significa caminho. Por exemplo, para eu enxergar a realidade, eu preciso de um caminho. O caminho são os meus olhos, a visão, né? Como eu não tenho uma visão perfeita, eu preciso do óculos. Então, o óculos é uma perspectiva pelo qual eu enxergo a realidade. Os filósofos, dentre ele o Hegel, precisa de um caminho para enxergar a realidade. E ele criou esse método histórico dialético. Claro que a dialética ele não criou. Ele, entre aspas, copiou, eu não gosto de falar copiou, mas desde o Heráclito, lembra do Heráclito? Que falava da tese, antitese. Então, duas opiniões opostas, duas versões opostas em conflito, vai gerar uma síntese. E essa síntese gera uma nova tese, e dentro dela tem uma visão oposta, que dentro desse conflito gera uma síntese. Então, isso vai se construindo, é claro, de maneira dialética, mas ao longo da história. Por isso, histórico dialético. Ele vai mostrar que a verdade ela vai evoluindo com o passar do tempo. Então, o futuro sempre estará mais próximo de uma verdade, digamos assim, perfeita, do que o ontem. Então, sempre o futuro é o caminho onde está o quê? A evolução, o progresso. Né? Tanto é que o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, a ideia de progresso é uma ideia não só positivista, mas como também iluminista, no qual o próprio Hegel acreditava. Tá bom? Então, decorem isso, método histórico dialético. Nós vamos comentar mais daqui a pouquinho. Beleza. Para a gente saber um pouquinho sobre o Hegel, eu selecionei algumas frases para vocês entenderem dele. Olha a primeira frase. Estas frases, né, são tiradas de obras dele. A principal obra é a Fenomenologia do Espírito. Tá? O senhor vai explicar daqui a pouco o que ele vai falar, o que ele vai tratar. Tá bom? Então, o que está dizendo ali? A história do mundo não é nada mais do que a história do progresso, ó, evolução, da consciência de liberdade. Então, a história do mundo não é nada mais do que a história do progresso. Então, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, nós estamos evoluindo. Né? Onde que se mostra o progresso? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? É claro que o senhor não está dizendo que isso é certo ou errado. Eu estou mostrando a opinião dele, a visão dele. Por exemplo, hoje,
é abominável a escravidão. Se você pegar na Idade Antiga, ainda tinha escravidão. Não tinha o avanço tecnológico. Então, hoje é melhor do que antes. Hoje nós somos mais livres do que ontem. Então, essa é a ideia do Hegel, que eu mostro a evolução a partir da história. É como se a história fosse, ela tivesse um ciclo independente e nós fôssemos absorvidos por ela, sempre numa espiral evolutiva. O que seria isso? Se eu tenho um pensamento mais evoluído que os homens antigamente, que acreditavam que as mulheres tinham que ficar em casa, não é porque a liberdade faz parte do indivíduo, é sinal que isso é fruto de uma história, de um pensamento. É como se tivesse no ar, numa época, um chip com toda a memória da atual geração. E quando eu nasço, eu já me conecto com o mundo. Então, a ideia de uma época é a síntese, a evolução, é a materialização desses conflitos que ocorreram em tempos passados. Beleza? Eu vou dando várias versões para vocês conseguirem entender a mesma coisa. Eu vou falar de vários modos diferentes para vocês entenderem a mesma coisa. Beleza? Qual que é a ideia aqui? É entender o que é, cadê aqui a minha... O materialismo histórico dialético. Você tem que entender o que é isso. Outra frase do Hegel. A história do mundo não é nada mais do que a história do progresso, da consciência, da liberdade. Eu até achei que eu tinha colocado uma outra frase aqui, mas é a mesma. Eu acho que deu algum erro na hora do prof editar ali, eu não me atentei a isso. Beleza? Então, só vou apagar isso daqui. Cadê aqui a minha borrachinha? Vamos limpar. Joia. Vamos para o próximo slide. Então, como o prof tinha comentado com vocês, essa é a obra do Hegel. Cara, eu acho muito massa essa obra dele, porque ele vai escrever a forma que ele escreve e a forma que ele pensa. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra que o prof falou para vocês que ele trabalha de maneira dialética. Então, num capítulo ele vai falar tese, ele vai mostrar a tese, por exemplo, uma ideia, o qual faz parte um pensamento de uma época. Aí depois ele vai mostrar uma visão oposta, que a gente chama de antítese, tá bom? Então eu estou abreviando aqui. Ó, dialética é isso, ó. Dialética é isso. D de dialética é o quê? É tese e antitese. Isso é dialético. D de dialético, ele é o quê? Por exemplo, o Heráclito dizia que a realidade é formada pelas oposições. Lembram? Quente e frio, o dia e a noite, a vida e a morte. Então, quando você faz anos de vida, lembra o exemplo do aniversário? Quando você vive, você também está morrendo. Quando você faz um ano de vida, se hoje é o teu aniversário, você faz um ano de vida a mais, significa o quê? Que você morreu um ano. Então, dentro da ideia vida, que é uma tese, tem uma ideia oposta a essa tese, que é a ideia de morte. Então, esse conflito entre vida e morte vai gerar o quê? Vai gerar uma síntese, que seria uma superação de uma tese anterior e de uma antítese, de uma antitese, de uma negação, o A de negação, de uma tese, dessa tese aqui. Então, a nossa existência humana, para eu viver, né, para eu existir, eu preciso, para eu existir, o S aqui, síntese. A existência faz com a vida e a morte. Eu tenho que ter vida, eu tenho que nascer para eu morrer. E quando eu estou exercendo o nascimento e a morte, eu estou vivendo. A vida é a síntese entre a existência é a síntese entre a vida e a morte. Estou dando um exemplo para vocês. E o que o Hegel vai mostrar na Fenomenologia do Espírito? Ele vai mostrar o quê? Tudo isso que eu falei dentro da perspectiva histórica. Um capítulo ele fala uma coisa, depois ele nega o que ele disse, aí depois ele faz um meio termo entre aquilo que ele afirmou e aquilo que ele negou.
Só que essa síntese, ela vai gerar uma nova tese. E quando se desenvolve essa tese, ele vai afirmar o quê? A sua antitese. Ó, sua antitese. E dentro desse conflito entre tese e antitese, vai gerar uma síntese. E isso vai evoluindo o pensamento, vai se purificando. Perceba que aqui mudou-se as épocas, ó. Aqui vamos dizer que eu já estou no terceiro estágio. Primeiro, né? Aqui já estou no segundo, ó. Aí eu estou caminhando para o terceiro. É como se uma época para outra, de uma época para outra, a realidade fosse, então, se desenvolvendo rumo à evolução. E nesse sentido que a razão, o espírito humano, vai se evoluindo. Vamos dar um exemplo? Como que nasce uma criança hoje? Uma criança hoje, sério. O meu filho, se vocês soubessem, ele tem 3 anos. Cara, tem um joguinho que é o Tom, tem um gatinho que você tem que cuidar dele, tem que tratar. Ele clica de um jeito tão rápido, sozinho. Ele sabe apagar o aplicativo, sabe entrar no WhatsApp, sabe mandar mensagem. Você acha que os nossos avós sabem fazer isso? E mesmo os avós que sabem mexer com tecnologia, será que eles sabem de maneira tão rápida quanto as crianças hoje? Então, eu estou dizendo, o espírito humano, nessa época nossa, né, chegou num grau de evolução tão grande, ó, e a evolução se dá por causa disso, tá? Que a história contribuiu para que as crianças que nascem hoje são muito mais evoluídas do que as anteriores. Perceba que a ideia de evolucionismo surgiu também a partir desse pensamento do Hegel. Beleza? Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês entenderem o que o Hegel está dizendo, tá? O senhor não vai ficar aqui enrolando. Tem alguém que não entendeu por enquanto o que eu estou dizendo? Tem alguém que não entendeu? Ele é meio chatinho, mas vamos perguntando. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Esses exemplos que eu estou dando é onde que se aplica a ideia dele, tá bom? Então, olhem aqui. O que o professor acabou de falar aqui, anteriormente? O que eu acabei de falar? Olhem aqui, ó. O conhecimento dialético, ele se dá pela tese, a antítese, que é a antitese, que é a negação, e a síntese. Olha aqui, ó. Ó, pelas cores, tese e antitese. Vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar do caso dessa menina aqui, essa criança, né, que teve que abortar o feto. Então, a ideia do aborto, olha, acompanha aqui a minha setinha. Acompanha a setinha ali. Beleza, tudo ok. Então, joia. O senhor vai riscar aqui, ó. Ó. Então, qual que é a tese? A menina de 10 anos que foi estuprada vai abortar. Então, qual que seria a tese? O aborto, certo? A ideia dela abortar gerou, ó, a prática, o aborto. Então, o A de aborto, certo? Então, isso é uma prática, P, prática. Essa ideia do aborto, ela estava se caminhando para o hospital, gerou o quê na ideia das pessoas? Na mente. Então, a prática gera o que na ideia? Na ideia. As pessoas tiveram uma ideia, né? Os religiosos, sobretudo os fundamentalistas. A ideia de não abortar, ó. O que é o não aborto? Aqui é a ideia, tá bom? O I. O I é de ideia, o NA de não aborto. Gerou a ideia de não aborto. Então, a ideia de não aborto, ela entra em qual perspectiva? Ela entra... Cadê aqui? Cadê aqui? Deixa eu... Cadê o meu... Cadê meu lápis aqui? O prof não está conseguindo escrever, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, aqui, ó. O aborto seria o quê? A antítese. Que está em branco, né? Não está aparecendo aqui a minha canetinha. O que ele está me boicotando aqui? Mas entendam aqui, ó. Ó,
Onde eu coloquei a seta, entendam a antítese. O A é a de tese, o aborto, tese, aqui, nem precisa, está aqui embaixo, ó, a antitese. Então, grupos que defenderam o aborto, então a própria prática do aborto criou na mente das pessoas a necessidade de ir até a frente do hospital e dizer, não, não abortem. E qual que é a síntese que isso gerou? Esse conflito entre aqueles que defendem o aborto e aqueles que não defendem o aborto vai gerar o quê? Por exemplo, uma opinião ponderada que leva em conta não só a necessidade do aborto, por exemplo, a criança tem apenas 10 anos, isso representa risco para a vida da criança, porque foi fruto de um abuso, porque a legislação prevê. E o movimento que é contra o aborto vai dizer não, mas o feto também é uma vida, ninguém pode tirar uma vida, só Deus pode tirar uma vida, mesmo sendo fruto de um aborto. Ou seja, eu crio mecanismos de ponderação. Então, a sociedade vai evoluir quando esse conflito se instaurar. Então, nós vamos caminhar para uma evolução do espírito humano. Nós estamos caminhando com isso. Vocês estão conseguindo compreender o que o professor está falando? O que é a dialética? Só que isso se dá não só aqui individualmente falando, mas isso vai dar ao longo da história também, tá? É como se fosse aqui o desenvolvimento do espírito. Vou dar um exemplo. A nossa inteligência pode ser medida pelo grau de sinapses nervosas ou pela ramificação, né, de conexões entre neurônios. Então, quanto mais conexões entre neurônios a gente faz, sinal que a gente tem uma visão muito complexa do mundo, só que a gente tem uma leitura muito aprofundada das coisas. É como se isso fosse, a dialética fosse o quê? As conexões neuronais do nosso cérebro, ó, um neurônio ligado com o outro. Então, a expansão do nosso cérebro, hoje, é muito maior do que antes. O uso do nosso cérebro hoje é muito maior do que antes. Então, o que eu estou dizendo? Que está ocorrendo uma evolução. Essa evolução se dá, do ponto de vista da história, porque o método que ele usa, o Hegel, é histórico dialético, se dá como a partir das contradições de uma ideia, que é a tese, de uma ideia oposta, que é a antitese, ou antítese, que em conflito gera uma síntese, que é a superação dos estágios anteriores. Tá bom? Beleza? Maravilha. Outra coisinha, olha que legal o exemplo que o prof falou, né? Falei que vocês iam entender o Hegel por meio de exemplos, não só da política hoje, como também de relacionamento. Olha que 10, cara. Senhor, o que a filosofia pode me ajudar a viver melhor, a ser um cara foda no relacionamento, ter um relacionamento quase perfeito? Como que eu posso evoluir, né? Não só intelectualmente como pensador, por meio da filosofia, mas sobretudo num relacionamento conjugal. E aqui que é a ideia que o Hegel mostra para nós. Claro que o exemplo que eu estou dando é eu que estou dando, não é o Hegel. Mas como isso é universal, posso aplicar em tudo, tá? Então o Hegel acreditava que chegaria uma hora que a gente conheceria todas as coisas, que a verdade absoluta, ela seria então fácil de se conhecer pelo próprio processo, né, dialético que elevaria a própria razão a um nível, né, de uma verdade absoluta. Joia. Vamos dar um exemplo de um relacionamento, como que se dá isso, a dialética, né? Por exemplo, se você pegar um casal que está 5 anos, 10 anos juntos, ele tem uma história de relacionamento. Então, onde que entra a dialética nessa história? Vamos dar um exemplo. Para eles evoluírem e chegarem numa verdade mais aprofundada como casal, e esse é o propósito também da filosofia, chegar à verdade, eu preciso de se desenvolver dialeticamente. Então, primeiro, o homem é a negação da mulher. O homem é mais razão, a mulher é mais emoção, né? A estrutura biológica do homem, mental do homem, é diferente da estrutura biológica mental da mulher. Então, a mulher é a antítese do homem e o homem é a antítese da mulher. Então, dialeticamente, né, a educação é diferente, tudo são opostos, não é verdade? Então, a convivência entre eles, que vão ter que tomar um mesmo rumo, por exemplo, está casado ou vai viajar ou não vai. Então, eles vão ter que dialogar. Esse conflito entre ideias, por que o casamento não dá certo? O namoro não dá certo? Justamente porque não se chega numa síntese. Não se consegue superar dois estágios anteriores. Vou dar um exemplo.
Ah, eu gosto de sair para balada, eu gosto de sair com os amigos, eu gosto de jogar bola. A minha esposa, a minha namorada não gosta. Então, se ela ceder um pouco e eu ceder naquilo que ela gosta, mas naquilo que eu não concordo, a gente vai conseguir o quê? Se superar em relação ao estágio anterior. Nós vamos chegar numa síntese, porque nós vamos superar a tese, que é a minha visão, e a antítese, que é a visão oposta dela em relação à minha visão. 10, né? Conseguiram compreender? Então, onde que se dá no relacionamento a tese? Cada um tem uma ideia, ó, uma idealização, uma ideia de como é o parceiro ou a parceira. Quando você começa a namorar, você tem uma ideia de perfeição. Então, essa ideia de perfeição que ela tem de você e você dela, você vai ver que quando passa o tempo, então a história do relacionamento de vocês se desenvolve, vocês vão ver que na realidade, ó, o real é diferente do ideal. Então, o ideal é o que? A tese. O oposto da tese que está na ideia é a realidade. Então, uma coisa é aquilo que é mental, outra coisa é aquilo que é material. Uma coisa é aquilo que é abstrato, outra coisa é aquilo que é concreto. Perceba que um é oposto do outro. Então, aquilo que é oposto é a antítese ou a antítese. Joia. Antítese. Então, aqui seria, no caso, os defeitos. Então, quando você começa a ver os defeitos, você começa a criar um certo problema. Você começa a ver, putz, que chato, eu vou terminar um relacionamento. Por que geralmente o relacionamento, até entre 2 e 3 anos, diz os psicólogos, que é o momento da paixão? É o momento onde você só vê perfeição. Você não enxerga defeito. Ah, eu vou casar, não sei o quê. Gente, não case antes dos 3 anos de namoro. Porque é o período que você está aqui ainda, velho. Ó. Você está na idealização. Depois começa a vir a desgraceira toda. Ah, professor, então é aqui que eu tenho que me separar ou casar? É a partir daqui que você tem que tomar a decisão mais certeira. Beleza. Aí, quando você vai vendo os defeitos e vai convivendo com eles, você tende a superar isso. Perceba que os casais, depois de... Vou dar um exemplo aqui. Depois, entre 10 a 20 anos juntos, dificilmente, depois de 10 anos, eles se separam. Pode ver casal que está 20 anos. Dificilmente alguém fala assim, me separei depois de 20 anos. É muito difícil. É mais fácil você ver casal se separar depois de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, porque já chegou no momento da síntese, onde você conhece os defeitos e as qualidades e sabe lidar. Ó, a parceria. Tá vendo? Então, a verdade de um relacionamento, olha que lindo esse coração, coisa linda. Então, a verdade do relacionamento se dá a partir desse conflito dialético. A realidade é assim, o Hegel vai mostrar, tá? Então, esse é o exemplo aí do onde que se aplica o método histórico dialético dentro do relacionamento. Vamos dar um exemplo em relação à política? Como que eu posso entender o mundo de hoje, tá? Do ponto de vista histórico. Vamos lá. Ó, para o Hegel, primeiro, né, eu me compreendo como indivíduo. Então, o que é o indivíduo? É a tese. O indivíduo é diferente da sociedade. Eu sou um, a sociedade é o todo. O todo é negação da parte. Então, a sociedade é a antítese do indivíduo. Então, a relação entre, por exemplo, o meu direito individual de falar... Eu tenho uma liberdade individual, posso falar o que eu quiser. Mas, no grupo, tem coisas que eu posso ofender moralmente. Eu posso ser preconceituoso. Então, tem coisas que o grupo se sobrepõe em relação a mim. Então, perceba que o conflito entre o indivíduo e a sociedade vai gerar uma síntese. A síntese é sempre uma superação da sociedade do indivíduo. Para o Hegel, o Estado é a síntese. E a modernidade é o quê? É o momento onde vai se valorizar o Estado. Então, é o momento de valorização da própria sociedade, do próprio indivíduo. Então, aqui, que os conflitos, sempre, tanto individuais como de grupos, vão ser o que? Apaziguados. Né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma área rural que eu estou tentando
alegar propriedade, porque lá vivem tribos indígenas. Então, o meu direito, ó, individual, quanto proprietário, entra em conflito com o direito social, sei lá, a uma terra indígena. Quem que vai mediar esse conflito é o Estado. Para o Hegel, o Estado, as leis, é como se fosse o resultado da evolução do espírito humano naquela época. Vocês conseguem compreender o que o professor está falando? Então, assim, aquilo que eu penso individualmente é menor do que o Estado pensa. Aquilo que o Estado pensa é evolução ao longo de todas essas décadas, essas centenas de anos, esses milhares de anos de evolução da sociedade e do espírito humano. Então, é como se as ideias fossem evoluindo ao longo do tempo. E para ele, só é real o que é ideal. A realidade, ó, só é real, por isso que ele é idealista. A realidade, a verdade, é o quê? É a ideia, é o pensamento. Então, como que eu posso perceber o que é ideal? Ou a ideia, ou a razão? Por meio do Estado. O Estado, as leis de uma época, o Estado de uma época, mostram o pensamento universal de uma época. Então, só é verdadeiro, real, aquilo que está na ideia. Para eu compreender a verdade de uma coisa, eu não tenho que olhar para as coisas, né? Como diziam os empiristas, ou como dizia o Descartes, eu não tenho que pensar. Não é por meio do meu pensamento que eu chego numa verdade, né? É por meio do quê? De uma concepção maior, por meio do Estado. Porque o Estado é a síntese entre o indivíduo e a sociedade. Como se o Estado fosse uma evolução do Estado anterior, que se dá por meio desse conflito dialético entre o indivíduo e a sociedade. Tá? Mais um exemplo de como que se dá essa evolução. Olhem aqui, ó. O comunitarismo, né? Antes de desenvolvermos para a escravidão, a gente vê, por meio da história, que todos nós vivíamos iguais, né? Os indígenas, por exemplo, que é uma das sociedades mais tradicionais que existem, veio antes da própria escravidão. A escravidão é muito contemporâneo comparado com essa forma de viver que é o comunitarismo. Então, o comunitarismo deu origem à escravidão, a escravidão deu origem à servidão, e a servidão deu origem ao sistema capitalista. Ou seja, o que dá para entender, então? Que o capitalismo no qual vivia o próprio Hegel era melhor do que os estágios anteriores, pela evolução tecnológica, pela evolução científica, pelo grau de liberdade que as pessoas tinham. Aqui tinha muito o quê? Carência material, não havia uma evolução do pensamento e nem o quê? Uma evolução material, né? Diria Hegel. Então perceba que o idealismo o histórico dialético, idealismo histórico dialético do Hegel, ela justifica o hoje como sendo melhor. Então perceba, ela é uma visão burguesa. Por isso que o professor Felipe falou, numa das aulas, que o quê? Que o hegelianismo, ou que o pensamento de Hegel é um pensamento de direita, porque ele justifica, dizendo que a realidade de hoje, ela é melhor. Então, e para o Marx, nós vamos ver, sempre a revolução, sobretudo o conflito futuro, vai ser melhor do que o hoje. Então tem uma visão diferente. Por quê? Porque os hegelianos, Hegel, acredita que a ideia, o pensamento é o que é realidade. Para o Marx, não. Para o Marx é o fazer, é o material, é o concreto que é a verdade. O real é o próprio material para o Marx. E para o Hegel, o real é o ideal. Tá bom? Outra ideia, como que a gente pode compreender? Só para finalizar aqui essa live antes de encerrar, nós temos 2 minutinhos. Como que você pode entender? No período do Lula, do petismo, nós estávamos numa tese, né? O que seria a tese? Então, um populismo de esquerda. Então, pensar no bem comum, pensar em criar bolsas, pensar no social. A tese seria o quê? No social. Então, muita gente que não gostava do petismo, do lulismo, foi se revoltando e esse ódio contra o petismo gerou o pensamento
que é o pensamento do Bolsonaro, que é a direita, ou seja, defende a liberdade, o Estado mínimo. O Lula defendia, então, um Estado um pouquinho mais inchado, defendia o aspecto social. O Bolsonaro vai defender mais o que, então? A liberdade individual, a defesa das empresas. O Lula, não que ele não defendesse, mas pelo menos teoricamente, né, o PT ligado um pouco mais à esquerda vai defender as políticas sociais. O governo Bolsonaro vai defender mais o quê? As elites, os indivíduos. Então, aqui o governo Bolsonaro seria antítese, antítese. E uma síntese seria, talvez, um pensamento de centro, que seria o meio termo entre a antitese, que é a negação, né, do petismo, no caso o bolsonarismo, e também a própria superação do lulismo. Então, entre uma esquerda e uma direita, seria a síntese seria, então, um meio termo. Você perceba que tanto o Bolsonaro quanto o Lula tiveram certas dificuldades para serem superadas. E aqui eu não quero entrar para a gente não fugir um pouco do assunto. Beleza, meus lindos?